Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é a chave para descansar em Cristo e ter vitória. Amém? Queridos, você já sentiu como se estivesse lutando sozinho? Muitas vezes andando de cabeça baixa, vive com as mãos na cabeça, carregando um desespero, uma exaustão, sobrecarregado, perdendo as forças. Como se as batalhas da vida fossem um peso impossível de carregar, querido. Sabe aquele peso, o peso da preocupação, o peso da ansiedade? Saiba, queridos, que é necessário parar de lutar sozinho. Saiba que você que está levando esse peso da preocupação e da ansiedade, é necessário que você entregue os seus fardos a Deus. Você que aí está com os olhos marejados, vive chorando, os olhos cheios de lágrimas, por causa da exaustão, anda angustiado, carregando um peso emocional. Está na hora de você descobrir e descansar, de como descansar em Cristo. E melhor, e ter vitória. Amém? Porque muitas vezes, amados, nós temos um péssimo costume de resolver tudo com as nossas próprias forças. Nós queremos resolver tudo com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, e nós nos sobrecarregamos. E com isso a gente acaba ficando frustrado, cansado, sem esperança, acaba gerando um monte de situações emocionais. Só que Deus ele tem um segredo poderoso para você hoje. E hoje você vai descobrir a chave para descansar em Cristo e ter vitória. E nós vamos explorar, queridos, um ensinamento poderoso que pode transformar a sua vida. Amém? Mas antes de continuarmos aqui nosso devocional, eu peço a você que você curta esse vídeo e comente abaixo, faça um comentário abaixo, já para ativar a sua fé. Escreve lá assim lá nos comentários: eu descanso em Cristo. Isso, além de ativar a tua fé, vai ajudar o nosso devocional, essa mensagem, a alcançar mais pessoas. Amém? Então pega a sua Bíblia, venha comigo nessa jornada de restauração que Deus quer fazer nesse dia de hoje. Amém? Pega a sua Bíblia e se você tiver com a sua Bíblia, se não tiver, você vai acompanhar comigo na tela. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9 a 11. Hebreus, capítulo 4, verso 9 a 11, diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém, queridos? Esse texto ele foi colocado de uma maneira muito estratégica para esse devocional. Por quê? Vamos entender um contexto espiritual para que você possa entender depois, quando nós trouxermos para o nosso tempo aqui. O autor de Hebreus, queridos, ele estava escrevendo para os cristãos daquele tempo que estavam sofrendo perseguições e estavam cansados, sobrecarregados, sabe, exaustos já. Então o texto ele faz referência a um descanso sabático. Nos tempos antigos, tempos da Bíblia, no tempo antes de Jesus, era muito comum eles, no final da sexta-feira, às 18 horas de sexta-feira,
até às 6 horas da manhã do outro dia, né? No caso, às 18 horas do dia de sábado, 18 horas de sexta-feira até às 18 horas do sábado, eles tiraram o dia de descanso. Era o dia onde eles tiravam para descansar, um descanso físico e também para ter um descanso espiritual, onde ali eles lembravam de Deus, né? Eles lembravam de tudo aquilo que Deus tinha feito e estava fazendo por eles. Então ele estava fazendo referência a um descanso sabático, ok? Então Deus oferece um descanso completo para eles agora, aqui nesse texto, onde eles não precisariam mais carregar os fardos sozinhos. E esse descanso não exatamente significa o descanso no sábado, mas ele usa, né? O autor de Hebreus, ele usa a palavra sabático para dizer que quando você vem para Deus, quando você vive uma vida com Deus, quando você entrega a sua vida com Deus, você entra nesse descanso com o objetivo qual objetivo? De você não cair. No objetivo de você não seguir o exemplo de desobediência, ou seja, o descanso aqui falado, ele está envolvido com alinhamento e obediência a Deus. Por quê, queridos? Porque quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu entendo que vim para Jesus, não é uma questão religiosa, é uma questão de alinhamento, de relacionamento, aonde me gera benefícios. Me gera benefícios, ou seja, quando eu me alinho com Deus, quando eu me alinho com Cristo, eu entro num descanso, mesmo que tudo ao meu redor esteja desmoronando. Então vamos entender aqui alguns pontos. Quando nós falamos lá no verso 11, que ainda resta um descanso, em algumas versões vai estar, resta ainda um repouso, esse descanso, ele não é só físico. Nós também precisamos de descanso físico. Entanto que a lei trabalhista, para quem trabalha de CLT, carteira assinada, tem a cada 12 meses, 30 dias de descanso. É necessário. Você trabalha normalmente 6 dias e descansa 1. Amém? Então, existe o descanso para o físico, mas aqui não é só físico. O nosso mundo ele não é só envolvido os problemas, situações, as opressões, as exaustões, aquele peso que nós carregamos não é só físico. Ele é emocional e também espiritual. Então é necessário, queridos, é necessário aqui que nós venhamos entrar nesse descanso que não é só físico, mas também espiritual, e alcançar essa paz que excede todo entendimento, para que eu possa realmente descansar. Mas esse descanso eu só consigo em Cristo. Segundo ponto que eu quero trazer é quando fala em entrar no descanso de Deus, né? Entrar no descanso de Deus. E o que significa entrar no descanso de Deus? Não significa apenas confiar completamente em Cristo, mas também significa você não lutar com as suas próprias forças. Significa você estar em obediência e alinhamento com Deus. Eu entro em descanso em Deus, eu entro no descanso de Deus quando eu entendo a palavra de Deus e aquilo me conforta, e aquilo me consola, e aquilo me dá direção. Por mais que para os outros seres humanos aquilo seja algo que tira ele do sério, quando você está alinhado com Deus, você não perde a sua paz. Porque você não luta com as suas próprias forças, mas você confia plenamente naquilo que Cristo, naquilo que Deus deixou para nós. Amém? E no último verso, ele traz lá para que ninguém caia, a fim de que ninguém venha a cair. Ou seja, queridos,
a ansiedade, a falta de fé, a exaustão, a preocupação e tantas outras situações, né, que nos fazem perder a força, vai nos afastando desse descanso prometido. Porque isso aqui é um descanso, é uma promessa, você descansar. Assim como Deus descansou das obras quando ele estava criando o mundo, ele também tirou um tempo para descansar. Deus, ele criou um descanso na antiga aliança, onde eles descansavam no sábado. Pós Jesus Cristo, ele gera o que? Uma promessa de descanso nele, através da obediência. Ou seja, quando você obedece, quando você se alinha com Deus, essa palavra se transforma numa promessa para você de descanso. Mas o que o mundo faz hoje? O que o inimigo ele faz hoje? Ele faz com que você carregue, né? Carregue o peso das preocupações, o peso da ansiedade, a sobrecarga. Você perde as forças, você entra em desespero, você fica exausto, angustiado. E também tem o lado emocional, o peso emocional. E quando você se deixa entrar nessa roda de ação que o mundo joga sobre você e que muitas vezes o inimigo, de uma maneira estratégica, usa isso como opressão sobre você, você perde, você se afasta dessa promessa de descanso. Você viu como que é importante eu conhecer a palavra de Deus? Porque quando eu sigo essa palavra, ela me traz descanso. Agora, vamos passar aqui que a chave para descansar em Cristo, queridos, a principal chave para descansar em Cristo, além de confiar totalmente em Cristo, é guardar a sua palavra e viver em retidão. O livro de Isaías, um segundo texto que eu quero trazer, Isaías 26, eu gosto bastante desse texto. Isaías 26, verso 3, tá? Verso 3. Deixa eu colocar aqui numa versão que fique bem interessante, para que você possa acompanhar comigo. Isaías 26, verso 3, diz assim, ó: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Então, olha só, queridos, que interessante esse texto, né? O texto diz, o profeta Isaías diz, que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cuja a mente esteja focada em Deus. O que é ter uma mente focada em Deus? Pode acontecer tudo ao meu redor, pode vir todo tipo de peso, sobrecarga, ansiedade, preocupação, mas a minha mente está firmada em Deus, que tem uma promessa para mim, uma promessa de descanso e de vitória. Por quê? Você está focado em Deus é porque você confia nele. Então a verdadeira paz vem de uma mente focada em Deus e não nos problemas. Quando você pega a sua mente, queridos, e dá um hiperfoco no problema, o problema ele sobressai sobre aquilo que você acredita. Agora, quando você foca em Deus, você dá um hiperfoco nas promessas de Deus, em tudo que Deus tem para você, os seus problemas ficam pequenininho. Então, quanto mais você olha para Cristo, menos o medo, a ansiedade, a sobrecarga emocional, o peso emocional tem de poder sobre você. Menos ele vai ter de poder sobre você. Então, sempre que um pensamento ele vem te sobrecarregar, pesar, cansar, você tem que declarar. Declarar o quê, pastor? Eu descanso em Cristo, porque é uma promessa para mim.
É uma promessa. Eu descanso em Cristo. Porque eu estou alinhado com Deus, estou em obediência com Deus, estou focado em Deus. Então, essa preocupação, esse medo, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, essa sobrecarga emocional, ela não tem poder sobre mim. Porque eu descanso em Cristo. Amém? Mas vamos lá para um segundo texto. Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 14. Olha que interessante esse texto aqui. Olha que interessante esse texto aqui que eu vou trazer para vocês. Olha só. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Pastor, Deus ele se preocupa tanto assim com que nós venhamos descansar? Claro que sim. Deus, como ele nos fez, ele entende plenamente, querido, que nós precisamos de descanso. O próprio Deus falou que criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Ele descansou. Esse texto, queridos, Moisés estava ansioso sobre o futuro. Mas Deus garantiu para ele, ó, eu estarei com você. Ou seja, quando a ansiedade me tomar, eu preciso lembrar dessa promessa. É que assim como Deus esteve com Moisés, Deus vai estar comigo também. Deus vai estar com você também. Não importa o problema, a presença de Deus é suficiente para trazer descanso para você. Então, antes de você dormir, todo dia antes de você dormir, declare: Senhor, eu confio na tua presença para me guiar em todo novo dia que se inicia. Você tem que aprender isso, queridos, a declarar as verdades de Deus. Vou repetir para você não esquecer: Senhor, eu confio na tua presença para me guiar nesse novo dia. Amém? Deixa eu te mostrar um último texto. Salmo, gosto muito desse salmo. Salmo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Queridos, quantas pessoas você conhece que tem problemas de insônia? Que mesmo que durma a noite inteira, acorda como se tivesse trabalhado na roça, de tão cansado que acorda. Por quê? Porque a pessoa dorme com a sobrecarga emocional, ela dorme com o peso da preocupação, ela dorme com o peso da ansiedade, ela dorme angustiada. Então aqui Davi ele traz uma lição para a gente. Ele escreveu exatamente isso que nós lemos. Ele diz: em paz me deito. Queridos, Davi, todo mundo queria matar Davi. Dá ou não vê, Davi estava cercado pelo exército inimigo. E Davi escreve o quê? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Ele tinha um exército bom, ele dormia armado, com a sua espada do lado. Mas, o que ele diz? Eu adormeço, eu me deito e logo adormeço, porque somente o Senhor me faz dormir em segurança. Ou seja, Davi escreve isso em meio a perseguições, porque ele aprendeu a descansar em Deus. Se ele conseguia dormir em meio ao perigo, por que você ainda perde o seu sono? Tem gente que perde o sono, que ele não consegue dormir, fica ali naquela irritação, vai dormir, parece aquele frango assado de domingo, fica rodando na cama. Não é verdade o que eu estou dizendo? Então, antes de dormir, respira fundo, entrega tudo nas mãos de Deus e declara: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Amados,
Deus está chamando você para um descanso sobrenatural em meio a essa loucura que nós vivemos hoje em dia. Você não precisa carregar peso sozinho. O Senhor está dizendo: descanse em mim. O Senhor está dizendo: pare de lutar sozinho. Entregue os seus fardos a Deus. Descanse em Cristo. Descanse em mim, pois eu cuido de você. Pare de lutar com as suas forças e coloque sua confiança totalmente em Cristo. Sabe, queridos, nós temos que aprender a viver em paz, mas não a paz que o mundo dá. O mundo não vai dar paz. O mundo não vai ter paz. Não vai ter paz. Esquece isso. O mundo não vai ter paz. Nós só vamos ter paz em Cristo, só vamos ter descanso em Cristo e só temos vitória em Cristo. Então vai lá nos comentários do vídeo agora, escreve lá assim, ó: eu entrego meus fardos a Jesus. E aproveita e compartilha pelo menos com 3 pessoas essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma mensagem como essa e deixa um like pra gente lá. Ajuda muito para que a nossa mensagem possa ser divulgada e alcançar mais e mais vidas. Amém? Agora eu quero poder estar orando por você. Curva a sua cabeça. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por esse novo dia. E agradecemos ao Senhor por nos trazer uma chave poderosa para poder descansar em Cristo Jesus e ainda ter vitória. Nós decidimos nesse dia lançar todo o nosso fardo, Pai, diante do Senhor, lançar em Tuas mãos as nossas lágrimas, a nossa exaustão, a angústia, o peso emocional, o desespero, a exaustão, a sobrecarga, a perda das forças, peso das preocupações, a ansiedade, o medo. Nós decidimos lançar tudo em Tuas mãos, Pai, para que nós possamos descansar em Ti e vivermos essa promessa poderosa e ser vitoriosos, Pai, em tudo, porque a Tua palavra diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, nós colocamos o nosso dia em Tuas mãos. E tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.